E aí galera, beleza? Oi, gente, tudo bom? Então tá, estamos de volta aqui com vocês. Tô meio fanho, desculpa aí, né? Todo mundo tem direito. E bom, hoje a gente tem um tema bem legal aí, né? Pra É, dividir, muitos perguntaram já. e no vídeo passado a gente falou algumas formas, a gente deu algumas sugestões de como vocês começarem a pensar em formas para emigrar para o Canadá, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre a forma que a gente escolheu para vir emigrar para o Canadá. Porque muitos sabem, mas outros não sabem direito a história inteira, então a gente resolveu fazer um vídeo só para esclarecer isso. Exatamente. Que fique claro que a gente não escolheu imigrar para o Canadá, a gente escolheu ter uma experiência aqui, Isso. sabendo que tinha essa possibilidade de. Né? Uhum. Nunca foi assim, tipo, ai meu Deus do céu, tipo, mas a gente sempre contou que poderia fazer o passo a passo para chegar, né, até a imigração, vamos dizer assim. Muitas pessoas acham que saindo do Brasil, tô indo imigrar para o Canadá. Imigrar, na verdade, é uma possibilidade que você pode ter aqui, mas não quer dizer que ela é certeira para todos e que ela vai fazer com que você realmente fique aqui, entendeu? Então, a maioria dos brasileiros que vem para cá, assim como nós, a gente vem estudando ou trabalhando, ou de outras formas, como turista. Então, nós somos turistas, somos estudantes internacionais, nós estamos fazendo um intercâmbio, estamos tendo uma experiência aqui. São poucos entre aspas que eu digo, porque tem muita gente que já vem como residente permanente do Brasil, mas são poucos que contam, por exemplo, essa história para vocês. Por exemplo, vão no YouTube, sei lá, a maioria das pessoas que vocês conhecem, elas vêm uma experiência de intercâmbio aqui. Isso mesmo. E já adiantando já para vocês, no próximo vídeo, não nesse, vai ficar meio longo aí se a gente for falar. No próximo a gente vai falar que é que tá o nosso processo do PR Card, né? Do Isso. Permanent Residence. E aí a gente atualiza vocês para dizer, beleza? É isso aí. Então vai, Então vamos começa lá. aí, mano. Então, primeiro a gente resolveu, vocês já sabem o porquê que a gente veio para Canadá, esse é inclusive o tema do nosso segundo vídeo no canal. Então, o que a gente veio fazer aqui, eu vim estudar e o Igor veio trabalhar. Ele só conseguiu o visto de trabalho porque a gente era casado, ou se caso a gente tivesse feito uma união estável, comprovando que a gente estava há mais de um ano morando junto, ele também conseguiria o visto de trabalho, mas no caso a gente preferiu casar e vir junto pra cá. E eu só consegui. Ia casar mesmo, casou, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E o visto de trabalho dele estava vinculado também a mim, não porque eu vim estudar inglês, né? Eu vim, na verdade, com um visto de estudo para fazer um curso na Red River College, que era um curso de um ano, que foram dos pré-requisitos também que daria o direito do Igor vir com esse estudo de trabalho. Coincidentemente, acabei fazendo um curso de inglês antes, porque quando eu mandei meu IELTS, que o meu IELTS ele não era o acadêmico, como a maioria das escolas pedem. O meu era o general, porque como vocês já viram em alguns posts do blog, a gente tentou algumas outras formas de imigração antes, então a gente acabou optando por fazer o IELTS, o general, que dura 2 anos, então eu acabei mandando esse mesmo para Red River. E apesar de eu ter o meu overall no IELTS de 6,5, que daria para eu estudar lá, eles falaram que eu tinha que ter mínimo 6,5 em todas as bands, que no caso seja writing, reading, speaking e listening. E eu não tinha, em uma delas eu não tinha o 6,5, então eu tive que fazer o curso de inglês e na verdade então eu fiz o Pathway, que é esse curso de inglês que antecede o curso da faculdade e que dependendo do meu desempenho depois eu não precisaria prestar um IELTS no final, eu já ia direto para a faculdade. Isso. E Bom, aí o Igor veio trabalhar. Eu vim como suporte, né, para manter a gente aqui enquanto ela estudava, podia trabalhar para a gente se manter e a gente quando entrou aqui no Canadá conseguiu, né, a permissão tanto de estudo quanto de trabalho por um ano. Né? A gente tinha a permissão de entrada no país e aí depois a gente conseguiu tanto o Study Permit quanto o Work Permit para um ano, né? Então de abril de 2014 a abril de 2015. Né? Então esse foi o nosso começo. Né? Após isso,
com seis meses de trabalho full time, então eu completei lá para o final do ano de 2014, mais ou menos, a gente conseguiu aplicar, né, conseguiu os requisitos, né, para aplicar para o Provincial Nominee aqui de Manitoba. Né, e o requisito que faltava era esses 6 meses de trabalho full time aqui no Canadá. Né? No caso, eu fiz lá no Carnaval, foi onde eu trabalhei e estou trabalhando até hoje. E tinha que ter o inglês, eu já tinha feito o IELTS no Brasil. Usamos esse mesmo IELTS que... Isso, que tem 2 anos de validade a prova. Tinha que ser casado, a gente já estava casado, tinha que ter uma universidade, a gente já tinha universidade lá no Brasil. Na verdade, isso que o Igor, quando ele fala que precisa ter, que na verdade não é que são precisa os pontos, ter, né? Vão somando mas mais com pontos. os pontos somados pra gente Hoje é um conseguir. pouquinho diferente o sistema aí, mas... Nesse caso, com essas coisas que ele tá falando, ele conseguiu os pontos necessários para poder aplicar. Exato. E aí a gente aplicou, e aí dali 5 meses a gente conseguiu o nosso nominee, né? A nossa aprovação da província de Manitoba, falando assim, eu quero que vocês fiquem aqui, trabalhem aqui, estudem aqui, porque a gente dá valor para vocês. Então, basicamente, era esse o acordo. Normalmente, assim, depois que você, na época que a gente aplicou, né, depois que você fizesse 6 meses, né, de full time, você poderia aplicar e depois, uma média de 3 a 4 meses, você já recebia essa carta, né, permitindo que você, essa carta de aprovação, né, permitindo que você ficasse na província de Manitoba. Mas o nosso demorou um pouquinho a mais, então com sempre com emoção. Vocês vão entender aí que a gente vai falar esse porquê sempre com emoção, a gente vai contar aí pra vocês. Mas foi com emoção, então o nosso demorou 5 meses, a gente não sabe porquê, mas foi engraçado que os nossos outros 2 amigos que estavam aplicando na época, eles receberam uma ligação do governo fazendo algumas perguntas e tal, e a gente não recebeu essa ligação. Então a gente falava assim, putz, a gente ainda não recebeu, já falta quase 5 meses, mas quando veio, já veio a carta direto, assim. Então, tipo, por um lado, né, foi bom, né? Tá não bom, sei a gente aprendeu bastante com isso. É. Bom, enfim, aí depois foi lá começo de 2015, né, caminhando pro meio, a gente pegou essa carta, e essa carta ela já chega e já fala assim, ó, eu vou te dar um apoio aí para você aplicar para o processo federal. Então eles meio que dão um encaminhamento, né? E aí eles... No entanto, eles mandam até, na época a gente Isso. recebia a carta manual, hoje a gente sabe que a carta vem via e-mail, Manual? né? Carta impressa. É impressa, perdão. Manual. E a gente até Manual. recebia um sticker assim para colocar no envelope, para quando a gente mandasse toda a papelada para aplicar para o processo federal, a Que gente... é o PR? Só pra- para ficar bem claro. isso para o processo federal, a gente recebia um sticker, porque não sei se hoje é assim também, mas na nossa época era tudo em papel, a gente tinha que imprimir todos os papéis e mandar por correio. Então a gente Não, hoje o pessoal já tá fazendo online muita coisa. Mas parece que algumas enfim. enfim. E aí a gente tinha que mandar um sticker para colar lá falando que o nosso era através do Provincial Nominee Program, Isso. né? E aí a gente já tinha tudo traduzido, juramentado do Brasil certinho, né, em inglês e as versões assim, originais em português. E aí a gente foi seguindo lá, você vai no site, vai preenchendo papel. Na aí verdade tem um imprime, checklist você lá no imprime o próprio site checklist. do CIC, aí você imprime e vai vendo que falta isso. Aí quando Fora que você vai completa preenchendo também, que também é um saco. Já tá todas as informações ali, aí você vai. Bom, aí enfim, Mas se no você meio do tirar ano, tipo um dia, uns 2 dias pra fazer uns assim... 3 dias, umas 4 semanas. Não, mentira. uns Teve 5 gente meses. que demorou um mês inteiro. A gente fez tipo em 2 dias, a gente preencheu tudo. Mas é bom ter muita atenção, independente, tipo, não faça com pressa, faça vendo, porque já aconteceu amigos de casos assim que mandou e voltou, falou, ó, faltou documento, aí tem que mandar de novo, aí tem que ver o que é, tá? Um puta saco, assim. Então, faça uma vez, faça bem feito pra não ter que fazer de novo. No nosso caso, quem ajudou muita gente a revisar tudo, porque tem uma hora que você fica meio cego pra pegar os erros, né? Então a gente levou no Immigrant Center aqui, na época tinha um cara que trabalhava lá, que era o Francisco, ele ajudou muito a gente, então ele deu esse double check nas coisas, tipo, pra ver se tinha algum campo que a gente esqueceu de preencher e tal. Mas acho que a gente conferiu umas
4 ou 5 vezes. A gente olhava e olhava de novo pra ver se não tava certinho, nem lembro né? Bom, enfim, aí só sei que a gente mandou e aí... Depois de 2 meses a gente recebeu um file number, Que é um númerozinho, né? com uma confirmação que eles tinham recebido o nosso pacote e que eles iam dar entrada na análise, né? Eles iam começar a analisar o nosso processo federal. E essa seria meio que a última etapa, né? Pra essa questão de imigração mesmo, né? A gente primeiro veio aqui, um veio estudar, outro veio trabalhar, consequentemente a gente deu entrada por Manitoba primeiro para depois aplicar para o federal. Muita gente já aplica direto, como a gente falou no vídeo anterior, né? Já aplica direto para o processo federal, mas no nosso caso foi assim que a gente fez. A gente preferiu aplicar para o Manitoba e depois que a gente foi aceito em Manitoba, a gente aplicou para o processo federal do Canadá. E aí no próximo vídeo, né, que nem o Igor falou aí, a gente vai contar um pouco melhor, né, o status que tá o PR e a gente pode também dar mais informações se vocês tiverem interesse. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deu uma travada aqui. E, bom, a gente vai conversando sobre isso aí. A gente ainda tá também com o projeto lá daqueles outros vídeos lá. Tá ruim. E... sobre a série de como comprar uma casa no Canadá, a gente vai também bolar isso aí e tal. Depois dessa série de vídeos de imigração, a gente vai ver se começa a postar esses vídeos pra você. O tempo tá curto. Mas é isso aí, galera. Fiquem bem aí. A gente se vê por aí no próximo vídeo, tá bom? É isso aí, um beijo. Um abraço. Tchau.